galera, voltando aí para mais uma aula, né? Mais uma videoaula nossa aí sobre a reforma religiosa. A gente vai fechar agora esse conteúdo, tá bom? Vamos fechar essa programação que a gente tem e depois vamos para os próximos assuntos. Veja bem, para concluir sobre reforma religiosa, a gente precisa estar atento a alguns tópicos, tá? Essa reforma e a contra-reforma, entender um pouco sobre o Sacro Império Romano e o que é que vai de fato motivar e levar à eclosão dessa reforma. Então vocês precisam ficar bastante atentos a isso. O que é que nós vamos ter aí em relação ao Sacro Império Romano Germânico? Então nós vamos levar em consideração dois itens: a descentralização. Mas professor, o senhor está falando do Sacro Império Romano Germânico, então eu não posso falar necessariamente da descentralização, é centralizado. Essa foi toda uma dificuldade que passou o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico, ele, apesar de ter um rei, mas sempre teve uma dificuldade na centralização. Sempre a briga lá com seus condatos, duques e etc. Então, a descentralização é uma das características que, mesmo sendo o império, vai marcar o Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império era a tentativa de se restabelecer o antigo Império Romano. Aí você diz assim, mas professor, o que é que tem a ver essa descentralização do Sacro Império Romano Germânico com a reforma religiosa? Essa descentralização vai dar a ideia de que você tenha em cada região, se possível, uma religião, uma igreja. Então, fazer essa relação aí ela é importante. Um outro fato importante vocês lembrarem em relação ao Sacro Império Romano Germânico é a servidão. Você ainda tem relações feudais dentro do Sacro Império Romano Germânico. Lembrem-se que a reforma religiosa é apoiada pela burguesia. Algumas dessas relações feudais, elas não seriam aceitas. Então, seria uma contradição com o momento que se estava vivendo. Então, é importante vocês ficarem bastante atentos a isso. Outro fator que nós vamos levar em consideração, que vai culminar com a reforma religiosa, a igreja, nesse final de Idade Média, aquela crise do século XIV, a peste bubônica, a Guerra dos 100 Anos, a crise agrícola, as Jacqueries, né, que são os movimentos populares aí da Baixa Idade Média, a igreja, ela vai criar ou vai reforçar a chamada indulgência. E o que é essa indulgência? A indulgência, ela é a compra do perdão. A igreja vai vender a salvação. Olha só, isso cria uma contradição dentro do momento que se estava vivendo ou vivenciando. Alguns padres dentro da própria igreja começavam a questionar. Nós já vimos o caso de John Hus. E agora um outro padre que vai, John Wycliffe, e o próprio Lutero. Lutero vai discutir muito essa questão da indulgência. Ele não vai aceitar muito, e Lutero é de dentro da igreja. Então esses pontos vocês precisam que vocês fiquem bastante atentos para essa formação. E assim estourava a reforma religiosa, né? Dentre essas aí a gente vai colocar as três, são as três que mais caem aí no Enem para vocês, tá? Que é a reforma luterana, a reforma calvinista e a reforma anglicana e a contra-reforma, que vocês vão acompanhar aí para que a gente possa estar trabalhando. Tudo bem? Bom, o que é que vai ocorrer? A reforma luterana, Martim Lutero, monge, dentro da igreja, ele começa a questionar algumas coisas dentro da igreja, pegar alguns pontos que já eram questionados desde os albigenses, vocês lembram lá dos valdenses, a hierarquia da igreja, o celibato, e Martim Lutero percebia que aquilo que ele lia na Bíblia era diferente do que estava sendo praticado pela instituição igreja. E aqui eu quero chamar a atenção a você a um item. A crítica de Martinho Lutero e os demais, eles não farão críticas ao cristianismo. A crítica que eles estão fazendo é com a instituição. É em relação à instituição Igreja Católica. Esta é a crítica aos ensinamentos da igreja. Vocês precisam ficar bastante atentos a isso. Eles não estão questionando o cristianismo, eles estão questionando a Igreja Católica. Então esse é um dos pontos que vocês precisam estarem bastante atentos aí. Então Martinho Lutero vai
criar algumas teses contra a igreja não vai concordar das teses de Martinho Lutero, 95 teses. Martinho Lutero vai criar 95 teses. Eu chamo a atenção, costumo brincar muito com os alunos falando, o pessoal passa na universidade e tem dificuldade de criar uma tese. Martinho Lutero cria 95 teses contra a igreja, então vai questionar a igreja católica. A igreja, lógico que não vai aceitar essas teses de Lutero, né? Então a igreja não vai aceitar essas teses de Lutero. Não aceitando essas teses de Lutero, vai para o julgamento. Ela vai para o julgamento, vai julgar Martinho Lutero. Lembre-se lá do tribunal da Inquisição, que é criado na Idade Média. Feito uma dieta de Worms, onde eles vão julgar Martinho Lutero, pedir para que Martinho Lutero negue tudo aquilo que ele tenha falado. E Martinho Lutero vai dizer, olha, não posso negar, só negarei se vocês me provarem pela própria Bíblia que eu estou errado. É a partir daí que a igreja não concorda com Martinho Lutero e ela vai excomungá-lo. O temor era que Martinho Lutero, ao ser excomungado, ele seria preso, provavelmente seria condenado e seria queimado em praça pública. Mas aí foi que apareceu a grande jogada, principalmente daqueles donos de terras que estavam doidos pelas terras da Igreja Católica, principalmente na Alemanha. Esses nobres, eles protegeram Martinho Lutero, esconderam Martinho Lutero, fizeram com que Lutero traduzisse a Bíblia para o alemão e eles começaram a questionar então a igreja. Pegaram algumas das teses de Lutero e começaram a defender muito forte, dentre elas a salvação pela fé. Ora, o que é que tem a ver a salvação pela fé com a igreja, o questionamento com a igreja? É porque quando Martinho Lutero cria a salvação pela fé, ele nesse momento, ele está acabando com ou retirando a interferência da igreja. Ele está dizendo que o próprio homem é responsável pela sua salvação. Então, quando Martinho Lutero faz a salvação é pela fé, é uma relação direta minha com Deus. Eu não preciso da igreja. Isto vai bater diretamente com a igreja católica. Então ela não vai aceitar de maneira alguma. O que é que ele vai discutir? A abolição da hierarquia. Papa, bispos, padres, acaba com essa hierarquia. Todos vamos partir para uma horizontalidade, não a verticalização. A hierarquia é uma característica, inclusive, da Idade Média. Clero, nobreza, servos. Lutero, dentro da reforma, vai dizer, não, o fim da hierarquia. A hierarquia até hoje é uma das bases da igreja. Condenação de cultos aos santos. O Martinho Lutero vai condenar, ele diz que a Bíblia, Martinho Lutero, vai dizer que a Bíblia, ela não consegue encontrar na Bíblia alguma passagem que vai trazer representação de imagens. Ao contrário, vai ter uma condenação. O celibato. O Martinho Lutero diz que pela Bíblia não encontra proibição de casamento, de padres. Então tudo isso Lutero começa a questionar muito a igreja. Vai ter os 7 sacramentos. Então Martinho Lutero diz que não, lá vai ter os 2 sacramentos. A negação da infalibilidade papal. Para a igreja o Papa é infalível. Lutero vai dizer, o Papa é homem, todo homem falha. Sendo homem, o Papa também falha. A igreja não vai concordar com isso. Então isso vai fazer com que a igreja de fato venha fez com que a igreja excomungasse Lutero. Lutero foi protegido pelos nobres e príncipes alemães que estavam desejosos de reduzir o poder da igreja, confiscar as terras da igreja, e ele vai ter apoio em relação a isso. Começa uma série de guerras na Europa. Então, essas guerras religiosas, dentre elas nós vamos estudar a Guerra dos 30 Anos, até que chega a chamada Paz de Augsburgo. E isso é muito importante para que a gente possa entender isso, a Paz de Augsburgo. O que é a Paz de Augsburgo? Como é que ela interfere no mundo até os dias atuais? É porque a partir da Paz de Augsburgo, cada principado pôde ter a sua religião, a sua igreja. Isso é um baque muito forte na igreja, porque a partir daí a igreja perde seu monopólio. Ela já não vai ter um monopólio sobre o cristianismo. Outras igrejas começariam a surgir. Então,
a igreja vai começar a pensar em reagir. Daqui a pouco a gente vai estudar a Contra-Reforma. Então, isso seria a Reforma Luterana. Nesse mesmo cenário, a Reforma Luterana na Alemanha, nesse mesmo cenário, nós vamos para uma outra reforma, que é a Reforma Calvinista, João Calvino. Lá, baseado na Reforma Calvinista na Suíça, João Calvino, que é francês, vai também rever alguns dogmas da igreja, vai questionar alguns dogmas da igreja. Enquanto a igreja pregava a salvação por uma boa ação, a igreja católica prega a salvação por uma boa ação, a igreja luterana vai pregar a salvação pela fé. Os calvinistas, eles, já um pouco pegados aí com o capitalismo, os calvinistas dizem assim, a salvação, ela vai estar muito relacionada ao trabalho. Então é pela força do trabalho que tu vais conseguir a salvação, porque o homem já nasce predestinado. Então guarda bem isso aí, o homem nasce predestinado. Por isso que as ideias calvinistas, elas estão muito próximas das ideias capitalistas. E quem é que vai abraçar essas ideias? Essa ideia do princípio calvinista? Quem vai abraçar essa ideia é a burguesia. Trabalho não é mais pecado, ao contrário, a salvação está muito relacionada ao trabalho. E durante a vida, Deus estaria dando sinais de que você estaria conseguindo a salvação. Qual seria essa? Se tu está conseguindo um progresso econômico, significa que tu está caminhando para a salvação. Contrário, se tu não está conseguindo um progresso econômico, está se aproximando ali ao inferno. Então seria mais ou menos isso. Então é um pensamento muito capitalista. Por isso que é a religião que mais vai estourar, essa calvinista, ela se aproxima muito do capitalismo. Então fica atento aí, sobre a proximidade do capitalismo, financiamento pela burguesia, a predestinação. O homem nasce predestinado. A igreja católica defendia na época que eram as boas ações. A igreja luterana vai dizer que é a fé. E a igreja calvinista vai falar, não, a salvação, o homem já nasce predestinado. E durante a nossa vida, nós teremos as suas boas ações. Desculpa, nós teremos sinais de salvação. Qual é esse sinal? Progresso econômico. Só lembrar, pessoal, essa reforma calvinista, mais uma vez, ela está muito atrelada ao capitalismo, às ideias capitalistas. Por isso, é a religião que mais vai se destacar na Europa nesse momento. Um outro país que vai fazer a sua reforma é a Inglaterra. Na Inglaterra, vai ter a reforma anglicana. Só que a Inglaterra, eu quero chamar a atenção um pouco, porque lá é muito mais uma disputa de poder, de autonomia de Estado. Henrique VIII, passando lá pela Guerra das Duas Rosas com Henrique VII, criando aí a família de Tudor. Depois o Henrique VIII, que vai ser o responsável por dar autonomia à Inglaterra. Então eu quero chamar a atenção para isso. A reforma religiosa na Inglaterra, ela está muito relacionada ao poder, à autonomia da Inglaterra. Dar uma autonomia para a Inglaterra. Dificilmente vocês assim encontrarão divergência, né? Vai ser muito raro a divergência entre o que pensa a igreja anglicana e o que pensa a igreja católica. É muito próximo. Só que a igreja anglicana vai ter um bispo, vai ter um seu próprio papa, ou seu próprio chefe religioso, líder religioso, que era o chefe do Estado inglês. Então o chefe do Estado inglês vai ser o mesmo chefe da igreja. A igreja católica, lógico, não concorda com isso. Henrique VIII, ele precisava encontrar uma maneira de resolver essa situação com a igreja católica. Ele precisava resolver essa situação com a Espanha. Todos vocês já ouviram a história de que Henrique VIII, casado, não conseguia ter filhos, só tinha filhas. Então ele vai separar da Catarina, que é a irmã do rei da Espanha, tal, etc. E por isso provocou a reforma. Deixa eu só chamar a atenção para vocês aqui em dois fatores. Divórcio não era aceito pela igreja católica. Então o divórcio é uma maneira que Henrique VIII encontrou de brigar com a própria igreja católica, e ele vai fazer isso. 2, ele é casado com a irmã do rei da Espanha. Sendo casado com a irmã do rei da Espanha, ele briga com a Espanha. Então a Inglaterra, com o divórcio, Henrique VIII consegue separar-se da igreja católica
separar-se da Espanha, tá? E o que é que ele faz? Fortalece o poder real, consegue as terras da igreja e ele cria, e ele vai decretar o ato de supremacia. E o que é esse ato de supremacia? Cria a igreja anglicana. Então vejam, o Estado ele passa a ser tão forte que a partir daí ele já vai criar a igreja anglicana. Então 1534, né? Por que eu coloquei essa data aqui, 1534, para vocês? Porque ela vai afetar a gente aqui. Nós vamos ter uma relação direta com essa data. A Igreja Católica, ela disse, olha, está na hora de eu reagir, né? Eu preciso reagir. Tem os luteranos, já tem os calvinistas, já tem os anglicanos, eu tenho que reagir. A Igreja Católica faz o famoso Concílio de Trento, o concílio, pessoal, para quem não está lembrado, é uma reunião de bispos, das autoridades da igreja. Lembra lá do Concílio de Toulouse? Aqui vai ter o Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, ele consolida a Companhia de Jesus, e isso aqui, pessoal, afeta diretamente ao Brasil, tá? Então, é importante vocês estarem atentos a isso. A Companhia de Jesus, ela afeta diretamente ao Brasil. Em que sentido? Ela é criada em 1534, por Inácio de Loyola, oficializado lá por Inácio de Loyola em 1534. 1534 é praticamente o mesmo ano em que tem o ato de supremacia, criada a Igreja Anglicana, tá? Então, o que é que vai fazer a Companhia de Jesus? Qual é a função dela? A Companhia de Jesus é combater o crescimento dessas reformas, ao mesmo tempo expandir o catolicismo. E o que é que tem a ver isso com o Brasil? Chega aqui, vocês devem lembrar a história de chegada de Cabral e da celebração depois da primeira missa no Brasil. Quando a Companhia de Jesus vem para o Brasil, a missão dela, que a gente estudou bastante, catequizar índios, evangelizar índios. Pessoal, missão da Companhia de Jesus, não deixar que outra igreja chegue aqui. Nós vamos converter logo os índios, os nativos, ao catolicismo. Não vamos deixar uma outra igreja, nós vamos educá-los de acordo com o nosso princípio. Esta é a explicação, inclusive, do Brasil ser até hoje o país com o maior número de católicos no mundo, tá? Não deixar uma outra religião chegar. Quixaba. E nos outros lugares? Você pega, por exemplo, a América do Norte, chegou luteranos, calvinistas. A América do Sul prevalece a Companhia de Jesus. Por isso nós somos católicos. Por isso falamos português, porque eles vão nos educar. E aí a competência 1, sobre as identidades. Isso é importantíssimo, tá? Então a Companhia de Jesus tem esse papel fundamental na formação da nossa sociedade. Tribunal do Santo Ofício. Todos aqueles que estiverem falando algo contra a igreja, defendendo uma tese, vai ser julgado. Ora, pessoal, nós estamos vivendo um momento de renascimento. Então o renascimento aí ele é muito forte. Então as teses, renascimento científico, renascimento literário, renascimento cultural, Shakespeare, Camões, aí na ciência, Newton, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Lavoisier, como nós já estudamos, né? Todos esses, Maquiavel, com a criação do Estado, o Estado maquiavélico, todos eles serão condenados. Vocês serão excomungados da igreja. A igreja não vai aceitar matemáticos, físicos, químicos, biólogos, porque eles querem explicar a vida, a natureza. A igreja não vai aceitar. Então o que vai ocorrer? A partir disso aí, ela cria inclusive um índex. Seria isso, uma lista com livros proibidos. Esses livros não poderão serem lidos por católicos. Então a igreja vai passar por essa formação aí nesse momento. E ela reafirma os 7 sacramentos. Mas a contra-reforma também é para ser visto, de certa forma, como uma reforma da igreja. Por que como uma reforma da igreja? Alguns itens da igreja ela vai retirar. Por exemplo, a simonia. Então a igreja retira a simonia, não concorda, a simonia e a indulgência. A venda de bens sagrados, que é a simonia, e a indulgência, que é a salvação. Então ela tira isso aí dos seus dogmas. Por isso que a contra-reforma também deve ser visto aí como uma reforma dentro da igreja. Tudo bem, pessoal? Então vamos só lembrar aqui um pouquinho. A reforma luterana, a reforma calvinista e a contra-reforma. Então nós passamos por alguns itens fundamentais para vocês aqui, tá? Então vamos lembrar aí. O Sacro Império Romano Germânico,
a descentralização, a servidão, a eclosão da reforma, influenciada principalmente pelas indulgências e a dieta de Worms, que vai julgar Martinho Lutero. Vimos a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana e a contra-reforma. Quixaba, como é que isso vai afetar a gente aqui no Brasil? Lembrem-se, as grandes navegações, o Estado autoriza, financiado pela burguesia, mas vem em nome da igreja. E aquele Estado aonde chegar primeiro, a igreja que tiver com aquele Estado terá a sua religião. Aqui no Brasil, quem primeiro chegou? Portugueses. Qual é a religião do Estado português? A católica. Por isso somos católicos na maioria. Então nós somos católicos na maioria nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Sobre reforma religiosa a gente fica por aqui. Aula 1, aula 2, aula 3. Voltaremos depois com as nossas aulas ao vivo, somente para a resolução de exercício. Lembrando aí, livro 2, módulo 6, frente A, do meu Bernoulli, ok? Valeu, pessoal!